Fala galera bonita, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à aula de número 14 do curso Redigir. Aqui será apresentado para vocês modelo de redação nota máxima, nota 1000 no Enem. Você vai gostar, fica comigo e curte essa aula maravilhosa. Olha só, turma, estou de volta agora para a finalização com a 14ª aula desse curso de redação aqui do Redigir, trazendo para vocês hoje, agora, neste último vídeo, um modelo de redação nota 1000, seguindo todo o padrão Redigir explorado em cada um desses encontros que aqui estivemos, tá bom? Vamos acompanhar comigo um modelo de redação nota 1000 e eu vou, sem perder muito tempo, mostrar para você aqui qual o tema a ser explorado no encontro de hoje. Olha só que tema bacana! A mulher brasileira no mercado de trabalho. Esse é o tema em análise do nosso texto agora. Dividido em partes, da sua macroestrutura, você vai acompanhando comigo passo a passo, parte a parte aqui da introdução, desenvolvimento e propostas de intervenção para você ficar atento, pegue seus rabiscos, anote os repertórios, anote as informações, os argumentos, participe comigo aqui ativamente desse nosso encontro, desse nosso último vídeo desse curso. Vamos lá! Primeiro parágrafo do nosso texto, obviamente, na macroestrutura, não precisa eu citar, é a introdução, tá bom? Que já começa dizendo o seguinte: segundo o contrato social de John Locke, certo? Os indivíduos devem confiar no Estado que, em contrapartida, deveria garantir-lhes direitos naturais. Tranquilo. Esse é o contexto da nossa redação, que já traz aqui de imediato o contratualista John Locke. O que é que ele diz? O que é que ele cita em o contrato social? Que os indivíduos devem confiar no Estado e o Estado, pela sua confiança e credibilidade, deve garantir os direitos naturais a esses cidadãos, que envolvem todos, indistintamente, né? Vocês sabem muito bem disso. Continuando. Entretanto, o atraso brasileiro na execução da lei permanece e se reflete na condição a que muitas mulheres, olha o tema da redação aparecendo, muitas mulheres são submetidas no mercado de trabalho, né? A lei não se executa de uma maneira plena por causa da condição a que muitas mulheres são submetidas no mercado de trabalho. Aí agora eu quero que você preste atenção nessas cores e nesses dois argumentos, porque serão lá na frente evidenciadas essas cores nas intervenções. Uma proposta para a intervenção aqui na cor lilás e outra proposta para a intervenção da cor azul. Então fica comigo para você entender isso aqui. Seja pela desigualdade salarial existente, que querendo ou não, você homem, você mulher que assiste a esse vídeo sabe que existe, infelizmente, isso não era para acontecer mais, mas acontece. Seja pelo imenso acúmulo de tarefas a que nossas mulheres estão submetidas por conta dos 1000 afazeres que lhe cabem, né? Vamos lá. Assim sendo, considera-se necessário incitar uma maior atuação do poder público em consonância com a sociedade e as instituições formadoras de opinião, visando a melhoria do atual cenário na contemporaneidade brasileira. É preciso a gente incitar a atuação do poder público e da sociedade para modificar essa realidade. Essa é a nossa introdução que vai discutir com vocês dois argumentos.
Próximo parágrafo, a gente vai discutir mais especificamente o primeiro deles. Acompanha comigo. Desenvolvimento número 1. Continuando, vamos lá. Em primeiro lugar, elemento, né, de progressão textual aí, um operador argumentativo. Em primeiro lugar, é importante destacar, olha, outro tipo de repertório. No primeiro foi John Locke. Aqui nós já trazemos a Constituição Federal de 1988, que em seu 5º artigo prescreve. O que é que a Constituição prescreve no artigo 5º? A igualdade de todos os cidadãos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. É irresponsável você tratar pessoas de maneira diferente, seja por qualquer razão. Étnico, religiosa, social, cultural, não interessa, tá bom? Todos devemos ser iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O que se aplica à lei, mas na prática, infelizmente, não é dessa maneira, tá bom? Acompanha comigo. Todavia, ao se tratar de sua aplicabilidade quanto aos direitos trabalhistas das mulheres, tema da redação, vê-se olha o meu argumento no parágrafo anterior, discrepância muito grande, principalmente quanto à diferença dos salários. Esse primeiro argumento já havia sido citado na cor lilás também, lá no primeiro parágrafo de introdução. Continuando para a gente fechar esse pensamento. Diante disso, os elementos de verde aqui, obviamente, constituem, né, o que você já deve saber como elementos de coesão ou progressão textual. Diante disso, convém ressaltar a predominância masculina em cargos de alto nível. Olha que argumento bacana eu lhe trago, eu lhe ofereço agora. E a necessidade, que isso é bem real, de desconstrução da ideia de que elas devem receber menos para exercerem funções iguais. Essa ideia de que a mulher deve receber menos para exercer funções igual à dos homens, isso é arcaico, isso é ultrapassado. Isso é até criminoso você pensar dessa maneira, tá bom? Acaba com esse tipo de pensamento, acaba com esse tipo de circunstância. Diferenças salariais são realmente evidentes no Brasil, mas devem ser rompidas, devem ser ultrapassadas. Continuando o nosso pensamento aqui agora com o desenvolvimento número 2, que lá na introdução foi citado na cor azul. Aqui nós também trouxemos para você na cor azul. Vamos lá. Outro sim, elemento de progressão textual, muito importante para os 200 pontos na competência 4, é preciso aumentar as oportunidades de espaço no mercado, incluindo os home offices, para que a figura materna, a mamãe, além da criação de seus filhos, também tenha a chance de se desenvolver econômica e intelectualmente. Ou seja, galera, o que é que se propõe nessa ideia consequente aqui? Olha só, aumentar as oportunidades de espaço no mercado de trabalho, incluindo os home offices, os trabalhos domésticos, em casa, para que as nossas mamães possam cuidar de sua prole e que também possam aperfeiçoar-se intelectualmente, desenvolver-se economicamente, né? Como uma mulher presente no mercado de trabalho, tá bom? Show de bola, argumento muito bom. Continuando. Ademais, sabe-se que o acúmulo de tarefas cotidianas citada lá na introdução, presta atenção como essas ideias estão sendo plenamente conectadas, faz com que essas mulheres sintam-se injustiçadas em relação à empregabilidade, principalmente aquelas de classes mais baixas, né? Muitas tarefas acumuladas, muita coisa ao mesmo tempo, para a mesma pessoa, né? Gera uma situação muito complexa a essa relação de empregabilidade.
porque há filhos em sua dependência, há uma residência, há uma manutenção de vida, enfim, tá bom? E aqui a gente traz um repertóriozinho marcado de vermelho aí na sua tela, bastante interessante, de uma mulher empoderada, maravilhosa, cantora, né? A Pitty, que diz o seguinte: tal fato comprova-se na letra da canção Desconstruindo Amélia, da cantora Pitty, em que ela diz assim, ó: tem talento de equilibrista, ela é muitas, se você quer saber, evidenciando a multiplicidade de afazeres e a desigualdade que se enfatiza cada vez mais. A cantora fez questão de enfatizar Amélia, não é? Título de uma canção, de um samba de 1940 que trata a figura feminina de Amélia como uma mulher serviçal, dependente do marido, empregada, não é? E aqui a Pitty está desconstruindo Amélia, a figura dessa mulher dessa maneira. Ponto final para o nosso desenvolvimento argumentativo. O que é que nos cabe para o fechamento, para a cereja desse bolo, dessa redação nota 1000? O que é que cabe? Propostas de intervenção que você vai conferir exatamente agora nas cores, ó. O acúmulo de tarefas cotidianas de azul e as diferenças de salário na cor lilás. Você vai conferir exatamente agora nessa descriçãozinha aqui, ó. Proposta de intervenção em ordem lógica, primeiro e segundo, na ordem que elas apareceram na argumentação. Se liga só do que é que o corretor do Enem mais ama, do que é que ele mais gosta. Olha só. Urge, portanto, que instituições formadoras de opinião, que inclusive foi citado lá na introdução, esse é o agente da minha primeira proposta. Quem são essas instituições? ONGs e canais midiáticos, que eu posso até aqui dizer que é o detalhamento desse agente, pressionem o governo na aplicação de reformas dos direitos trabalhistas. Posso dizer que é a ação da minha proposta, por intermédio de campanhas informativas e de conscientização. É o modo meio dessa ação que eu proponho, visando, objetivando a garantia de direitos, garantia de direitos fundamentais na mudança dessa realidade. É o efeito, a finalidade da minha proposta. Você acabou de perceber que eu marquei aqui para você os 5 elementos estruturais da intervenção trabalhada em aulas anteriores aqui por mim e pelo Marcelo Félix. Tudo bem? Mas eu não vou encerrar por aqui. Tem uma outra proposta para o outro argumento. Senão eu não consigo atingir 200 pontos na competência de número 3, que é a competência que garante, né, um cumprimento rigoroso do projeto de texto, tá bom? Vamos lá. Além disso, é imprescindível que o poder público, mais um agente, aumente o número de mulheres no mercado de trabalho, é uma ação, mediante o faturamento salarial igualitário, é o modo meio como essa ação deve se desenvolver, de modo a contratar um maior número destas. Olha que bacana, a minha proposta de intervenção está sendo evidenciada aqui. Para finalizar, com o efeito, com uma finalidade, somente dessa maneira, somente assim, consolidar-se-á uma sociedade mais segura, na qual o Estado, também citado lá na primeira linha da redação, desempenha corretamente seu contrato social, também citado no começo do texto, tal como afirma John Locke. Fazendo aqui, galera, o que nós, que trabalhamos com redação, chamamos de ciclo fechado. A redação começou falando sobre o contratualista John Locke e terminou citando John Locke.
fechando esse ciclo de ideias de uma maneira lógica, interessante e muito louvável. Beleza? Esse é o fim do nosso curso, deixando aqui o nosso muito obrigado a você que aqui esteve durante essas 14 aulas de redação do curso Redigir. Professor Marcelo Félix e professor Lincoln Lavô desejam a você boa sorte, bom desempenho nos vestibulares, nos concursos, nas provas a que você se submeterá. Nunca se esqueça de uma coisa: o sucesso acontece para quem está preparado. Grande abraço e até os próximos episódios de outros cursos que estão por vir.